para que você saiba onde nós vamos caminhar. Romanos, no capítulo 2, dos versos 9 a 11, vai dizer o seguinte: tribulação, angústia, sofrimento virá sobre aqueles que obram o mal. Paz, honra, vida virão sobre aqueles que fazem o bem. Ele fala, pode ser tanto judeu quanto grego. Em outras palavras, pode ser tanto crente quanto não crente. Ah, eu sou crente. Pois é, mas se fizer mal, vai vir angústia, tribulação, dor. Pode ser não crente, mas se fizer o bem, vai vir justiça, paz. Tem coisas que são princípios. Então, e o versículo 11 vai falar, porque para com Deus não há acepção de pessoas, ou seja, quem obra o bem, vai vir justiça, honra, paz, vida. Quem obra o mal, vai vir angústia, tribulação, dor. Esta palavra de hoje, queridos, ela pode ser a coisa mais poderosa para você, e o desejo do meu coração é que seja, mas preste atenção. Quantos aqui entenderam que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para você? Quantos entenderam isso? Tipo, que você pode falar diante do inferno, e pode falar diante do céu, e pode falar para as pessoas, eu sei que Deus tem uma vontade boa para mim. Quantos podem fazer isso? Ok, joia. Vocês entendem que nem tudo que nós cremos está alinhado à vontade de Deus? Quem entende isso? Ok, eu não sei quanto a você, o meu desejo é que, se for Deus tocando nas minhas teias, a gente está usando a palavra teia como crença, não é assim? E a teia, quando você toca na teia, a aranha sente como se tocasse nela. Então a aranha, ela não é muito de beijos e abraços não, amigão. A aranha, você toca nela, ela morde, ela pica, né? E as nossas crenças, quando alguém toca, a nossa primeira intenção, a nossa primeira reação é que a nossa alma, ela fique né, desconfortável, e a gente queira rebater alguma coisa. E é verdade. Agora, eu não sei quanto a você, mas sabendo que o nosso Deus, Ele tem uma vontade boa, agradável e perfeita, o desejo do meu coração é que teias que foram colocadas para que nós andássemos nela, não fomos nós que fizemos essas teias, foram outros que colocaram em nós essas teias, e nós andamos como se fossem nossas. O meu desejo é que, se for Deus tocando nessa teia, por mais que me incomode, eu falo, Senhor, por favor, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor é um bom Pai, então arranca as minhas teias, arranca essas teias que são teias de maldição, que até agora, por crer nelas, elas só me trouxeram prejuízo e dor, porque eu achava que eram as minhas teias, mas não eram. Amém? Então hoje eu queria trazer para você o seguinte: se a palavra de Deus tocar na tua teia, o meu conselho para você é que você não entre num processo de mudança. O que é processo? Você pega uma folha sulfite, mas ela não era uma árvore e o cara tirou uma folha sulfite, derrubou o eucalipto, limpou, foi carregado, passou a máquina, entrou no processo, saiu uma folha. O meu conselho é, se a palavra é de Deus, se você identificar, peraí, é o pastor que está falando isso, é a palavra de Deus,
Se a palavra de Deus tocar em teias que você achou que são suas, o meu conselho é: não entre num processo de mudança. Aperte o interruptor. Processo de mudança, pega o interruptor e vai devagarzinho nele. Quantos já fizeram que dá até para ouvir o arco voltaico, dá até para ouvir o curto-circuito nele. Se você pegar o interruptor e for virar bem devagarzinho, dá até um zzz, zzz. Quem já fez essa experiência? Já fez já? Né? Não tem? Às vezes você pega o interruptor e você vai virando assim. Cara, virar interruptor devagar dá curto-circuito, mas quando você vira assim, ó, que a palavra de Deus, ela acenda a luz, que nós deixemos que Deus arranque as mentiras de Satanás colocadas em nós, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quantos são corajosos aqui para falar: Senhor, rebenta as teias? Dura coisa pediste. Vamos lá. Vamos lá, passa para mim então. Deixa eu compartilhar isso daqui. Então, nas 2 outras semanas nós falamos por que cremos no que cremos. Não é de feliz, nós temos uma base, um fundamento, né? É inteligente da nossa parte questionarmos nossas crenças e abrirmos diálogo com pessoas que pensam diferente, sem nos ofendermos. É inteligente. Ah, pastor, então a gente vai ser uma metamorfose ambulante? Por exemplo, eu vou ali, o cara acredita nisso, eu abro um diálogo, mudo. Aí eu vou ali, o outro acredita naquilo, eu abro o diálogo, mudo. Vou ali. Não. Nós precisamos ser mudados pela palavra, para nos parecermos mais com Ele e sermos transformados de glória em glória. Amém? Mas é muito inteligente da nossa parte, principalmente se nós quisermos pescar almas para o reino, nós precisamos aprender a sentar e conversar, e quando as pessoas vierem apontar e fizer uma pergunta daquelas, às vezes para te desmoralizar, você fala: olha, é muito boa essa sua pergunta, vou te explicar, ao invés de você, não, mas peraí, não é assim, não, calma, poxa, boa sua pergunta, deixa eu te responder. Então você abre para um diálogo, amém? Mas as nossas mudanças não é mudar daqui para lá, de lá para cá, não. Mude conforme a palavra é segurança para nós, amém? Aí falamos sobre as teias sobre teias, e hoje a gente vai pegar um pouquinho mais nisso. Aperta aí para mim, por favor. Olha o que Jeremias 29:11 diz: eu bem sei que pensamentos tenho sobre vós, são pensamentos de olha o que o teu pai, que é o Todo-Poderoso, ele tem condição de fazer, e ele vai te dar as condições, mas o propósito dele em você obedecer, não é para que você seja tesourado, é para que você tenha paz, amém? Eu bem sei que pensamentos tenho sobre vós, são pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro, amém? Vamos lá, passa para mim. Olha o que Isaías 5:20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ele está falando ai, essa expressão ai, quando a palavra de Deus, ela vai declarar do próprio Deus, ai daqueles, ele é o contrário do bem-aventurado, do felizes são, ele vai falar assim, tadinhos, que dor que estas pessoas vão ter, quando as teias dela forem esticadas, ela andar numa teia que o pessoal falar assim, não, isso aqui é doce, isso aqui é luz, isso aqui é certo, mas não é. Ai daqueles que, quando o nosso Pai
bom, o nosso Pai de amor, falar alguma coisa, ai daqueles que dizem assim, há controvérsias. Queridos, Deus tem um pensamento de paz, mas ai daqueles que quando o Pai bom, Ele deseja manifestar amor, graça, correção, cuidado, ai dos lisos. Sabe aquele cara que sai, que você fala assim, nossa, esse daí é liso, velho, saiu assim, ai daqueles. Em outras palavras o nosso Deus está dizendo, eu não queria que fosse assim, ai daqueles que deixam relativo o que é a verdade. Queridos, olha os problemas que estão atingindo a nossa sociedade. Como que se chega nesse tipo de problema? Existe um caminho lógico para se chegar onde se chega. Não se chega por acaso. Se você pegar Fernão Dias Sul, não, querido, você pode ter a fé de mover montanhas, você não vai chegar em BH. Se você pegar Fernão Dias Sul, você vai chegar em São Paulo. O problema é que a distorção e o relativismo foi uma teia tecida por alguém que falou assim, olha, se vista do jeito que você quer, e você vai ter um homem que vai te trazer flores de qualquer jeito. Não funciona assim. O Brunão estava compartilhando essa semana na célula, que uma vez ele falou, pôs uma mina lá cheia de cerveja, lá jogando lá tal, se você é uma mulher assim, não espere um cara assim, com o buquê na mão aqui, ó. Falou que foi malhado lá. Por que ele foi malhado? Existe alguns conceitos que eles são tão intrínsecos, eles fazem tão parte de nós, que não precisa ser nenhum gênio para te revelar isso daqui. Dá uma olhada. Eu vou colocar aqui uma coisa que você vai achar interessante. Ok, eu gostaria que você pensasse num restaurante, pode ser? Pensa num restaurante, olha só, eu vou colocar aqui uma música e você pensa num restaurante. Está ouvindo a música ou não? Está dando? Feche seus olhos. Pensa num restaurante, pensou? Tá, agora eu vou colocar aqui, eu nem sei o que vai sair, eu vou só pegar o que tiver aqui. Pensa no outro restaurante. DJ Glenn, já vou mandar o papo reto então. Essas mina quietinha e as piores, tá ligado, né? Pensa num restaurante tocando essa música. Ok, você percebe que o que eu quis dizer? Eu quis dizer que existem algumas coisas que estão intrínsecas. A imagem que você criou no restaurante 1, no restaurante 2, ela é intrínseca, ela é lógica. No restaurante 1 não vai tocar música 2. E as pessoas da música 2 não vão estar no restaurante 1. Faz sentido?
Então, por mais que alguém fale assim, não, você pode vestir do jeito que você quiser, você pode estar onde você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas no futuro, sabe como que vai ser a sua vida? Você vai ter uma grande mansão, os seus filhos em volta da mesa, com o seu marido trazendo flores. Vai nessa. É isso que as escrituras estão falando. Ai daqueles que estão pegando a minha palavra e o meu amor e o meu cuidado. Eu amo você, eu quero que você tenha uma esperança e um futuro, mas não violente o meu amor por você, falando com que isso é bom, o mal é bom e o bom é mal. Isso é uma violência contra a vontade do Pai. Ai daqueles. Queridos, hoje, infelizmente, talvez você fale assim, nossa pastor, eu devia ter ouvido isso daí antes. Está tudo bem, o nosso Deus, Ele é poderoso para refazer a nossa história quando nós entregamos. É por isso que eu falei, se hoje Ele toca em alguma teia, não entre num processo, deixe que a palavra arrebente as teias, deixe que a palavra renove as teias, ande nas novas teias imediatamente, não demore para trocar, troca imediatamente. Pula de uma vez por todas, para que você viva a vontade de Deus para você. Amém? Amém? Queridos, aquilo que você identificar que o pastor fala, querido, se você quiser jogar fora, jogue, mas não violente o que Deus diz, porque o nosso Deus, Ele é bom, Ele é o Deus que dá amor, que dá vida, que dá provisão, que dá sucesso, tudo o que você quer. O que você quer? Você quer ser amado, amada, pelo teu cônjuge, pela tua família, pelos teus filhos. Tudo o que você quer é ser provido, tudo o que você quer é aquilo que a palavra fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos, ele vai comer do trabalho das suas mãos, ele vai ser feliz e te irá bem. Tudo o que você quer não está nas mãos de Satanás, está nas mãos de Deus, e não vai funcionar nas mãos do diabo. O diabo, ele põe a cenoura na sua frente e você vai andando, mas você já está tentando essa cenoura faz anos. Chegou a hora de arrebentar essas teias. Até quando você vai ficar nela? Faz sentido? Amém? Passa para mim então, filho, por favor. Esse daí é o paulcínio. O paulcínio, em inglês, ele chama ant beetle nest. Ele é um besouro que, quantos já ouviram esse exemplo aqui? Eu acho maravilhoso esse exemplo desse besouro aqui. Nossa, que bom, sério? Peraí, é aquele besouro lá dos ovinhos lá. Quem já ouviu esse? Ok, tem mais gente, tá. Esse paulcínio aqui, eu nem sabia dele no português, o GPT me ajudou a achar. Esse besouro, ele tem uma característica muito interessante. Ele come ovos de formiga. Agora, eu não sei se você já estudou alguma coisa sobre, as formigas, elas têm a colônia mais organizada no mundo. Num mesmo formigueiro, existem formigas que só cavocam. Existem formigas que pegam a terra, leva para fora. Existem formigas que vão construir o formigueiro na parte de cima. Existem formigas que vão, a rainha, não é que ela manda em tudo, não, ela só bota ovos. Existem formigas que só fica lá olhando os ovos, o dia inteiro, olhando os ovos. Por quê? Porque se algum bicho pisar no formigueiro, a função delas é pegar os ovos e levar para um lugar seguro. Existem formigas que no inverno, elas são mais gordinhas, mais fortes, mais rápidas, elas saem para buscar comida. Uma vez que elas encontram, elas voltam e avisa as formigas que são cortadeiras, então elas vão lá e só corta a folha, corta o alimento, e existem as formigas que vão carregar o alimento para dentro. Olha a organização dos caras. Existem formigas que estão lá,
Quem aqui já pisou no formigueiro e tomou umas ferroadas? Você sabia que quando você pisou no formigueiro, tinha formiga andando no seu pé que não ia te picar? Porque ela não estava para defender o formigueiro. As que te deram a ferroada, é as que defendem o formigueiro. Você se meteu com os caras errados. Se você tivesse conseguido pisar só no pessoal do louro lá, que reforma, que faz um negócio, cara, você tinha ficado de boa, mas não era o caso. Então, para você destruir uma colônia de formigas, é basicamente impossível, porque elas vão se ajudar para que elas permaneçam. Olha que interessante. Agora, esse bicho aqui, ele é o único capaz de destruir uma colônia de formiga. Como que ele faz? Esse paucínio, ele é um besouro, que ele chega perto do formigueiro, e ele exala um cheiro doce, que atrai as formigas para ele. E as formigas, elas nesse cheiro doce, elas começam a lamber o bichinho, e esse cheiro doce é uma droga, que deixa a formiga inconsciente. É como esse paucínio aqui, que pode estar acontecendo um monte de coisa do seu lado, você está aqui, ó. Ela fica atraída nele. Aí o que acontece? Ele entra no formigueiro, e as formigas, elas ficam zonzas, e elas se alimentam dessa droga, e ele vai lá e come os ovos da formiga. E aí o que ele faz? Ele bota os ovos dele lá, e aí ele sai, e quando ele sai, aí as formigas acordam, e aí elas olham aqueles ovos, e elas pensam que são os ovos dela. Então, as formigas passam a proteger uma crença, uma teia, elas passam a proteger como se fossem delas. O problema é que quando nascem, esses besourinhos já vão comer os ovos da rainha, porque as formigas entendem que eles pertencem a esse formigueiro, que são filhas deles. Então elas estão comendo os ovos, e é assim que esse bicho consegue destruir o formigueiro. É assim que as ideologias têm feito com a igreja. Eles sabem que tem um que vai estudar a palavra, eles sabem que tem outro que vai pregar, sabem que tem outro que vai evangelizar, tal, mas a partir do momento que eles soltam doce para nós, e a gente começa a comer as ideologias dele como se fossem nossas, se alguém toca nos ovos, cara, você é meu irmão, você é minha irmã, por que você não me deixa tirar esses ovos de besouro daqui de dentro? Por que você está te ofendendo quando eu estou falando que esse tipo de ensino, essa ideologia, esse tipo de pensamento, não é do Pai que te ama, é de alguém que soltou um veneno, que você ficou lá na malhação lá dos 10 aos 20 anos, sendo discipulado, e agora, quando alguém chega e fala assim, querido, vamos ver o que as escrituras dizem, você às vezes fica tocado, faz sentido? É por isso, queridos, que o desejo do nosso coração é que Deus acenda a luz daquilo que está destruindo a nossa vida e está nos impedindo de conquistar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, os pensamentos de paz. E se você hoje tiver a graça e a misericórdia de receber a revelação daquilo que entrou na tua cabeça, do mal ser bom, do bom ser mal, queridos, eles ensinam, mas nem sempre o seu pai e a sua mãe têm razão.
Já botou em dúvida. Pastor, que? Mas eles sempre têm razão. Não, mas tem uma coisa, eles te amam, muito mais do que quem está falando assim para você, vamos lá na balada, e o seu pai falou não, sua mãe falou não, aí você fala assim, aí eles falam, mas nem sempre seu pai e sua mãe está certo. Pois é, só que aquele cara não te ama, e o teu pai e tua mãe te amam, eles podem até cometer erros, mas eles te amam. Está fazendo sentido? Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não estou brabo não. Eu só sou apaixonado por falar coisas que de repente, se você tiver a graça de receber, cara, vai te livrar de tanto BO. Uau! Vai te livrar de muito BO. E se eu pude ser esse canudinho de soprar essa bênção para você, cara, eu vou ficar super contente. O pessoal que anda mais perto de mim aqui sabe que eu sou meio linha dura. Eu abraço todo mundo. Mas eu sou linha dura com algumas coisas. Mas por quê? Porque eu quero um negócio ruim, eu quero um negócio de qualquer jeito? Não, é porque eu quero bem. Só que tem uma coisa. Com os meus filhos é a mesma coisa. Alguém tem dúvida que eu amo eles? Que eu os amo? Não. Ou seja, sabe qual que é a nossa tendência? Queridos, a nossa tendência é, se me corrigiu, se falou alguma coisa que eu não gostei, a nossa tendência não é nem parar para analisar, peraí, deixa eu ver essa teia aqui, é minha mesmo? Não, isso aqui foi teia que enfiaram na minha cabeça. Então, cara, se você expulsar do teu lado todo mundo que te ama, que te corrige, você só vai ter ao teu lado pessoas que lambem você, mas que na hora que você precisa não vai estar lá. Amém? Passa aí, lindão. Imagine o seguinte cenário. É para você imaginar só o cenário, tá bom? Imagina o seguinte cenário. Um pai provedor passa valores como trabalho, ou seja, ensino, ofício, cuidado, como tratar a esposa, dá limites aos filhos, exige respeito, ensina respeito. Eu quero que você imagine esse cenário. Bom, um pai que exige respeito, que ensina respeito, então não é muito daquela família de Doriana, que está todo mundo no parquinho passeando. Mas, não sei para você, assim como você imaginou o restaurante, imagina uma casa. Para mim, sugere uma casa um pouco organizada. Imagina uma mãe que ama, que protege, educa os filhos, passa valores como cuidar da casa do marido. Talvez aqui Satanás já até tocou numa teia que ele fez, igual o besourinho, que você acha que é sua. Como cuidar da casa, como cuidar do marido. Imagina uma casa que os filhos estudam, respeitam, ajudam nas tarefas de casa e aprendem um ofício. Deixa eu abrir um parêntese aqui, muito importante. Pastor, que? Eu sou mulher, então eu tenho que casar? Não. Você não tem que casar. A Bíblia, até o apóstolo Paulo mesmo, ele fala assim, se você consegue deixar ela, se ela estiver bem sozinha, deixa ela. Ok? Então a palavra também, ela não obriga a mulher a casar. Ela não obriga a nada. Ela orienta. Mas aqui eu estou pondo para você um cenário, tudo bem? Ok, agora vamos mudar de cenário, passa aí. Cenário 2, um pai ausente. Aqui eu poderia colocar também um pai abusador, alguma coisa assim. Mas uma mãe que trabalha para pagar as contas e comprar comida, que deixa os filhos toda semana com pessoas que não os amam, apenas trabalham protegendo a integridade física deles. Eles ficam lá.
A mãe é atacada pela culpa. Cara, eu deixo meu filho o dia inteiro sozinho, o ano inteiro, tal, aí no aniversário eu quero comprar o amor dele com um videogame que ele quer. Estou dando um exemplo. Ela está vulnerável e carente. Por quê? Porque qualquer cara que chega e fala assim, ô, moça, deixa eu te ajudar com as compras aqui, ó, eu levo para você. Nossa, eu vi que seu telhado tá suspenso ali, deixa eu ajeitar aqui para você. Ela está vulnerável. Como que você acha que ela vai sentir a respeito desse perfume? Você sabe que perfume não é real, né? Pega uma pessoa e cheira o cheiro dela normal. Perfume serve para ajudar a gente a conviver, né? Mas não é o real. Ela chega em casa, ela está cansada, aí os filhos querem contar o que aconteceu, mas ela está cansada. Então ela está cansada para ouvir, cansada para brincar, cansada para educar, cansada para ensinar. Ensinar e educar não é a mesma coisa? Não. Educação são as éticas sociais, morais, como você lidar com a sociedade. Né? Agora, o ensino que eu estou falando seria a alfabetização. É acompanhar na lição de casa, ali, acompanhar. Né? Alfabetizar não é a mesma coisa que educar. Educação vem de casa, alfabetização na escola. Amém? O que devia vir de casa também. Né? Ok, então aqui eu tenho o cenário 1 e cenário 2. Tá joia? Agora eu tenho umas perguntas para vocês. Lembra do exemplo da música do restaurante? Que eu não falei o que você tinha que pensar. Pensa na música 1, um restaurante bonito, o pessoal tudo de social, as taças de cristal, talher de prata, vela na mesa. Eu falei? Não. Mas a música te sugeriu por quê? Porque é lógico, quem que ouve esse tipo de música? Eu não falei para você o que você pensar, eu só falei para você pensar. Você que botou os inferninhos no pancadão e botou os talher chique na música 1. Amém? Agora, eu tenho umas perguntas aqui para você, ó. Por exemplo, que crianças, em que cenário você vai encontrar crianças saudáveis? Não, você não precisa nem responder. É o lógico que falaram para nós, não, mas não precisa ser assim, e vai acontecer isso. Não vai! Quais crianças serão mais educadas? Que vão chegar e vão falar, por favor, com licença. Quais serão mais protegidas? Protegida contra quê? Contra tudo. Está na creche, 40 crianças lá. O eletricista resolveu colocar 5 minutinhos a escada ali no negócio e só foi buscar a chave de fenda. Cara, no meio de 30 crianças, você pode ver 5 lá em cima depois. Tipo assim, ó. É assim ou não é? É assim. Por quê? Porque as crianças são más? Não, porque elas são desafiadas. Quais estão mais vulneráveis a gastar? Pastor, que? Toda criança é vulnerável a gastar, é verdade, mas se o pai está lá e fala, não, você não vai comprar, ele vai comprar? Não. Mas se ele está por conta, quem é mais vulnerável a gastar? Então é muito negócio não ter um pai em casa, é muito negócio não ter uma família estruturada, é muito negócio. Quais estarão mais dispostas a obedecer um chefe?
Deixa eu te contar uma coisa, Miguel, estou muito orgulhoso de você, parabéns. Miguel hoje chegou e falou assim para mim: pastor, eu posso sentar no balcão ali para fazer as anotações, porque eu fico assim com a perna dobrada e acaba cansando, doendo, alguma coisa assim. Eu falei: filhão, como você vai ter uns 40 anos de ministério, é melhor você aprender já a dobrar a perna e fazer anotação aqui mesmo. E ele está aqui, ó. Parabéns. Mas quais crianças são mais vulneráveis, ou quais crianças são mais obedientes, que o patrão vai falar, faça isso, e ele sabe obedecer? Quais terão mais chances de escolher um cônjuge com assertividade? Quais têm menos riscos de cair nas drogas? Quais serão mais inseguras? Quais terão mais traumas? Quais terão mais tempo de pensar no que não se deve fazer? Quais serão mais ingratas? Qual família vai gastar mais com remédios, com clínica de recuperação? Qual pagará mais impostos? Quais gastarão mais? Resultado: nesses cenários, você pode ter um cenário que vai fazer com que você pense em crescer, e o outro cenário vai fazer com que você fique pensando em como correr atrás do prejuízo. Olha a diferença. Um cenário para te fazer crescer e outro cenário para te fazer correr atrás do prejuízo. Pastor, que sou mãe solteira, estou tendo uma dificuldade, coisa assim. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus, Ele é conhecido como Pai dos órfãos e marido das viúvas. O nosso Deus, se você vira a chave, Ele pega na tua mão, Ele caminha junto com você, Ele faz da tua vida de ponta cabeça a ficar de cabeça para cima. Eu tenho ouvido testemunhos, eu não sei, não é compartilhar, mas posso só agradecer. Gente, que coisa linda! Aqui, ó, fugiu, peraí, não fala, peraí. A Lilian às vezes me manda mensagens falando: pastor, eu não sei como que deu certo, eu não sei como que Deus está fazendo, eu só sei que Deus está fazendo. Por quê? Porque isto prova aquilo que eu estou falando, não é que eu estou falando e o que as escrituras estão falando, só estou trazendo. Quando você vira a chave, você fala: quer saber, a partir de agora, eu não vou entrar no processo, vou virar, não, eu vou virar a chave, tum! Provai e vede que o Senhor é bom. Essa é a pegada. O nosso Deus, Ele é Pai dos órfãos, Ele consegue ficar de olho e proteger contra o abusador, Ele consegue proteger. Cara, a própria palavra fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Pastor, eu conheço casais que tem o pai e a mãe e tal, não sei o que, e os filhos tal. Ei, mas não, é isso que está falando. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Você pode ter tudo conforme o mando figurino, não funciona. Mas se quem edifica é o Senhor, como que eu faço para o Senhor edificar? Diga: ouvir, crer, obedecer. Aí o Senhor, Ele toma a rédea, aí o Senhor faz acontecer. Amém? Então é sobre isso. Passa para mim. Agora, deixa eu te falar esse cenário aqui, ó. A Bíblia diz o seguinte, ok, não olha para lá ainda não, olha para mim aqui, por favor. Você sabe que ontem eu pedi oração até para o pastor Lucas, falei: pastor Lucas, ora por mim, porque eu tenho uma mensagem
que ela é muito desafiadora para compartilhar, porque eu quero que o que saia dos meus lábios são palavras que edifiquem, que saia cheia do amor de Deus, que a pessoa possa entender que quem quer proteger e abençoar e cuidar é Deus, e não é uma questão de doutrina bíblica, ou de falar assim, está vendo, igreja mochatona, não, eu quero ser capaz, eu quero muito ser capaz de expressar para você o tamanho do amor de Deus, que Ele teve o cuidado de escrever para nós como fazer a coisa funcionar. Ele podia ter deixado a gente numa floresta, Ele deixou num jardim. Ele podia ter deixado a gente aprender dando cabeçada, Ele escreveu para nós como agir, para não precisar das cabeçadas. Amém? Então, o que eu quero mesmo que você saiba, queridos, identifique e arranque. Se o que tocar na palavra, se o que tocar na teia for palavra de Deus, arranque. Amém? Olha o que a Bíblia diz: cada marido possua sua própria mulher. Então, homens, eu tenho uma triste notícia para você. Cara, você casou, ou está noivo, ou está namorando, mas já sabe, não é essa, vou casar, tal, não sei o quê. Virou a chave. Não tem mais olhares, não tem mais andadas, não tem mais conversinhas, oh querida, homens, Deus te deu uma princesa, e agora cuide. Quantas mulheres ficaram felizes de ouvir isso? Que bom, porque você vai ouvir a tua parte depois. Ontem teve um encontro de casais, e aí teve uma hora que a gente foi dançar lá com as nossas esposas, né? E eu estava dançando. A Bethany acha que todo encontro de casais, que eu vou falar alguma coisa para ela, se eu choro. Não é que eu choro, é que cai uns negócios assim no olho. E a gente estava dançando, e como foi legal ver, quando eu via os maridos, eu observei tantos maridos, eles abraçando, vem cá Hannah, você que é um pouquinho menor que eu, que a mamãe já é do meu tamanho quase, vem cá, mas eu via os maridos abraçando assim suas esposas. Ninguém pediu para eles fazerem caras e bocas. É Deus tocando as famílias, tocando os relacionamentos, é Deus fazendo. Amém? A Bíblia não está falando que você tem que casar. Aliás, é ao contrário. Ele fala assim, se você está solteiro e está bem, fica solteiro, fica solteira. Porque se você entrar no casamento, vai ter BO para resolver. Todo dia vai ter. Todo dia vai ter. Deus não nos enganou. Tem uns BO lá, bola? Imagina, né, que André nem fala que vai ter BO. Estou brincando. Que legal, né? Mas, poxa, que coisa linda a gente poder ter, né? Ele fala assim, cada possua sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. Olha o que esse 1 Tessalonicenses 4, 2, 4 vai falar assim, ó. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Quem já orou e falando assim, Deus, eu quero fazer a tua vontade? Ok, qual que é? Vamos lá. A vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. O que é fornicação? Sexo fora do casamento. É a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus quer te tesourar? Não. É porque assim como Deus não foi irresponsável
e criou o homem e a mulher e jogou numa floresta, mas ele fez um jardim. E primeiro colocou o homem, e colocou o homem lá para fazer duas coisas: lavrar, ou seja, primeira coisa, antes de ter a mulher, ele tem que aprender a trabalhar, e guardar, porque alguém estava querendo pegar, e enquanto o homem não aprender a guardar também, não é hora de ter a mulher. Pastor, já tenho minha mulher, não aprendi nem trabalhar, nem guardar. Cara, pega com Deus, Ele vai te ensinar, vai dar tudo certo. Amém? Cada um de vós saiba possuir o seu vaso, saber possuir o vaso, ou seja, saiba possuir o seu corpo em santificação, em honra. É uma coisa que nós temos que aprender. Se você não aprender a possuir o seu vaso santificado, quando você casar, você vai ter um baita B.O. Aliás, antes de casar, você já vai ter um baita B.O. Porque se você não foi capaz, seja você homem ou mulher, bárbaro, cita, judeu, grego, se você não aprender a possuir o seu vaso em santificação, Satanás vai atacar você da seguinte maneira: se ele não me resiste, se aparecer outro ou outra que é mais caliente, se não resiste a mim, se aparecer outro mais caliente, não vai resistir. E uma pessoa que não sabe resistir, ela está pronta para casar? Não. Por quê? Porque senão ela vai destruir uma família. Bem-aventurados sois vós que estão aqui na frente, solteiros aqui, os meninos, porque você está podendo ouvir isso daí. Ana, você é linda, 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 linda. Alan, pega isso daqui. Silmar, pega isso daqui. Quando alguém abrir as asinhas, já passa pelo filtro. A Carol já está protegida, que tem a Dani lá, mas tem eu também. Não tem, Carol? E a Dani me autorizou. Chegou alguém já... Ei. Por quê, irmãos? Porque eu sou chato? Ah, não mesmo. É porque eu sei que um cenário 2 dói muito na vida de muita gente. E é o que a palavra fala: ai daqueles que resolveram fazer assim. Pastor, eu nem sabia que estava fazendo assim. Tem uma ótima notícia: que bom que você veio. Porque se você se humilhar, se você se arrepender, se você pegar com Deus, Ele faz diferença. Não pense que uma pessoa que caminha com Deus vai possuir os mesmos frutos na sua vida e na sua família do que uma pessoa que o ouve e despreza. Não vai ter o mesmo fruto. Amém, queridos? Deixa eu perguntar uma coisa, aqui é uma coisa pessoal, tá? Não é nem com relação à palavra. Vocês estão conseguindo entender isso com amor, com graça, irmãos? É só para encorajar o pastor Lucas a continuar orando. Não, porque foi que orou, eu falei: cara, como que eu vou falar esse negócio aqui sem tocar nas teias dos outros e os outros ficar achando ruim comigo? Eu falei: ora aí, porque não sou eu que estou tocando, é a palavra, amém? Vamos lá. Assim poderão, olha isso, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas ao vinho, muito vinho, aqui muito vinho é vinho, né? Ou seja, não é para você ir para manguaça, ou seja, ao contrário, ao invés delas ficar falando dos outros, e ao invés de ficar mamando, ao invés disso, é para você falar para elas se tornarem mulheres capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes,
puras e estarem ocupadas em casa. O que é estar ocupada em casa? A minha esposa me ensinou uma expressão que é muito interessante. Hoje, quando eu vou perguntar para alguma mulher, para alguma senhora, em que ela trabalha, eu pergunto assim: você, além da casa, você trabalha com mais o quê? Porque você fala assim, você trabalha com alguma coisa ou só fica em casa? Fica em casa? Vai ver o trabalho que a casa dá. É ou não é? Ficar em casa dá muito trabalho, é muito trabalho ficar em casa. Mas o que as mulheres mais velhas precisam fazer? Aloprar as mais jovens. Não, é ensinar. Vamos desligar a TV. Vem cá com a mamãe. Ó, agora mamãe vai te ensinar a fazer arroz. Não quero. É bom para você. Eu sei que você não quer, mas vai ser bom para você. Aí você sabe o que eu descobri? Que se você desprezar quem te ama e quer te ajudar, você só vai ter à tua volta gente que quer a sua destruição. E quando ela chegar, você vai ficar surpresa. Nossa, veio uma destruição. Pois é, já estava avisado. Amém? Estarem ocupados em casa e serem bondosas e sujeitas aos seus maridos. Olha alguma teia que de repente o Paucínio colocou em nós. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Se a Bíblia Sagrada, ela colocou isso daqui, é o pastor que está colocando? Não. Agora, quem colocou isso daqui? Quem colocou isso daqui? Que é para você. O cenário 1 ou 2? Vamos lá. Quem colocou isso daqui nas escrituras? É que eu estou vendo bastante movimento, e está tudo bem, com criança pequena, muito normal, está tudo certo, não tem problema nenhum. Só quero que você mantenha atenção aqui, pode ser? Tudo bem? A gente já está quase acabando, não vai passar de 2 da tarde. Não, eu estou cumprindo os horários, irmãos, eu estou cumprindo os horários. Mas vamos lá. Quem colocou isso daqui? É quem deseja para você o cenário 1 ou 2? 1. E é a mesma pessoa que falou assim: eu tenho planos de paz para você. Mas o mundo colocou que o amargo é doce e o doce é amargo, e nós nos apegamos. Pastor, você está dando direto para mim? Não, estou falando a minha própria casa. Eu e Bethany descobrimos, às vezes, semanalmente, ensinos feministas, ensinos de ideologias na nossa própria casa, que nós precisamos derrubar. Por quê? Porque eu quero experimentar, eu acredito em Deus, eu confio nele, eu acredito que ele tem uma vontade boa, agradável e perfeita, e não vai chegar porque ele quebrou um princípio, mesmo sem fazer, eu vou abençoar. Não funciona assim. Olha o mundo, siga o seu coração, tome cheiroso. Músicas ensinam, encorajam fornicação. Sabe o que a fornicação vai fazer com você? É o seguinte, olha como que o nosso Deus é, faz o homem, faz o jardim, coloca o homem. Esse Deus, ele fala assim: você não casou ainda? Não está na hora de você ter relação sexual. Magoei. Eu também magoei várias vezes. Você precisava ver o tanto de vezes que eu magoava. Porque eu queria fazer sexo. Só que tem uma coisa, queridos. Quem fala para você e transforma o amargo em doce, o doce em amargo, fala assim: ai, boba, vai lá, faz. Ou bobo, vai lá e faz. Tá bom. Só que quem falou vai lá e faz, depois, se você engravidar,
Aliás, a pessoa pelo menos oferece camisinha para você? Não oferece, ela só fala. Depois ela vai pagar plano de saúde para você? Não. A pessoa que fala, vai lá e faz, depois ela vai com você fazer os ultrassons, se faltar remédio ela vai comprar? Não. Quem que vai fazer? O chato do pai ou a chata da mãe que falou, tá vendo, eu falei para você não fazer. É lógico. Mas agora é o chato que está fazendo o negócio acontecer. Se o Luquinhas estivesse aqui, eu ia falar para ele fazer assim, ó. Ok. Ah, que bonitinha, tá dando. Ok. Mulheres não podem depender dos maridos, tem que sair para trabalhar. Esse daqui é o que o mundo fala. Pastor, eu trabalho e eu gosto do trabalho. Está tudo bem, irmão. Irmã, está tudo bem. Calma. O que eu estou falando é o seguinte, olha só. Não tem problema se você quiser ser solteira, você quiser ter a sua vida profissional, está tudo certo. Agora, a questão é que, quem que fez essa teia que você tem que? Vocês sabem o que é coerência ou incoerência? A incoerência é um ensino que não combina. Vamos provar? A gente faz assim, ó. Quantos aqui acham que um filho é mais importante que um trabalho? Levanta a mão. Ok. Então eu estou deixando o que é mais importante. Só que algumas vezes, pastor, você não está entendendo, é que o meu marido, ele me abandonou. Eu entendo. E eu sei que quando as situações elas fogem da vontade de Deus, você vai ter desafios que não era para você ter. Mas uma coisa eu sei, que se você decidir temer ao Senhor é odiar o mal. Se você decidir deixar Deus controlar, e não ser o copiloto da sua vida, onde alguma hora que você quer descansar, ou que você está cansado, você fala, ai cansei, Deus pega. Não, deixa Ele ser o piloto. Deus vai pegar junto com você, porque Ele é o Deus que transforma a situação. Ele é o Deus que tira José da cadeia, cria um cargo no Egito de governador que nunca existiu antes dele, nem existiu depois dele. Governador no Egito nunca existiu nem antes nem depois de José. Criou um cargo só para encaixar o cara. Se você pega com Deus, Deus é capaz de criar cargos para te encaixar, porque Deus sabe que Ele precisa de uma mãe, que ela precisa de uma mãe. Deus é capaz de fazer as coisas acontecerem. É ou não é, Lilian linda? Deus faz, glória a Deus, porque Ele é poderoso. Amém? Solteiros, meninas e meninas, se relacionem com quem vocês quiserem. Os pais trabalham fora o dia inteiro, nem vão saber de nada. Se engravidar, aborte. Só que tem um problema, quem aborta, além de muitas vezes não conseguir engravidar de novo, elas são atacadas. Por quê? Porque crime de morte tem pacto com Satanás. Porque envolve sangue é vida. Então Satanás, ele acha um caminho para trazer para você depressão, acha para trazer culpa, ele acha os caminhos, até que você vire a chave, limpa a casa e bota o rei para dentro. É assim ou não é, pastora Sandra? Assim. Satanás vai ter legalidade. Vivam sem ordem de sair nem de chegar. Confronte seu patrão, afinal nem sempre ele está certo. Faça sexo com quem você quiser. Deus quer que você seja feliz. Deus
Deus é justo, não é justo não saciar os seus desejos. Coma do fruto, que Deus disse, não coma. É isso que o mundo vai falar para você. Passa para mim, lindão. Nossas crenças nos conduzirão a um dos cenários. Agora Deus não quebra princípio, olha o princípio. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardares seus mandamentos, e seus estatutos, e seus juízos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra qual passas para possuí-la. Porém, se teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, que pode ser até o teu coração, qualquer coisa, então hoje te declaro que certamente perecerás. Você percebe que Deus, Ele propõe para você, mas quem vai fazer a escolha é você. Ele propõe, Ele tem uma vontade para você, mas quem vai fazer a escolha é você. Isso é chamado livre-arbítrio, saber das consequências e tomar a decisão que você quiser. Se você decidir hoje desprezar o Senhor teu Deus, é o teu direito. Percebe? Agora passa aí para mim, lindão, vamos lá. Então, baseado nesse cenário, passa aí. Cada cenário vai te levar para um lugar. Pastor, já não estou mais com meu marido, já não estou mais com a minha esposa, tal. Tá tudo bem, se você virar a chave, Deus pega com você, Ele vai aplanar os teus caminhos, só não seja rebelde a Ele. Deixa que a palavra conduza, arranca as ideologias fora, tira, põe a palavra no lugar, e aí Deus vai colocar a tua casa em ordem. Quem pode colocar a tua casa em ordem é Deus. Você já tentou, eu também. Deixa Deus colocar. Como? Arranca as teias, deixa Ele arrancar. Quem está arrancando as teias não é o pastor. Quem está arrancando é a palavra. É a palavra que garante, amém? Passa aí. Não deixe que esse bichinho contamine a sua mente, a sua família, dite regras para você, de como deve ser sua vida sexual, como deve ser os seus relacionamentos, como que deve, não deixe. Depois às vezes a gente defende como se fosse nosso. Por quê? Passa aí. Ai dos que chamam mal de bem, o bem de mal, que fazem das trevas luz, da luz trevas, que fazem o amargo doce, doce amargo. Passa aí. Eu bem sei que pensamentos que tenho sobre vós são pensamentos de paz e não de mal. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé, nós vamos encerrar o culto. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque eu sei que Tua palavra traz desafios, mas a Tua palavra traz liberdade. Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos guia, nos orienta. Irmão, não sei como que você chegou aqui hoje, mas eu quero falar para você com muito poder, com muita autoridade. Se você confia no teu Deus, que Ele é um Pai bom, que Ele quer o teu bem, peça perdão para Ele por você ter cedido a pensamentos, ideologias, coisas que Ele não colocou para nós. E o cenário que nós queríamos, nos enganaram. Peça perdão para o Senhor. Deixe que o Senhor refaça a tua vida, a tua história. Eu te agradeço, Senhor, por nos trazer aqui nessa manhã. Seja exaltado.